Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, canal Esclarecer, produzindo mais um vídeo hoje sobre assuntos que realmente impactam o mundo todo, tanto em termos de geopolítica como em termos de economia em si, assuntos que realmente promovem expectativa da humanidade, que muda realmente os caminhos que versam, inclusive, sobre a nossa própria existência, nossa própria sobrevivência, nossa própria subsistência, os nossos caminhos que, por acaso, o planeta Terra realmente tem que, o tempo todo, a gente lutar diante desses milindros que os grandes chefes de Estado causam, né? E exatamente sempre torcendo para que saia tudo bem. E ao mesmo tempo pedindo sempre que, na medida do possível, que todos possam colaborar com o nosso canal, inclusive curtindo, comentando, compartilhando o nosso material, fazendo aquelas críticas também, que sejam críticas, evidentemente, respeitosas e, acima de tudo, visando compartilhar para que a gente possa melhorar, inclusive no nosso conteúdo, opinando sobre assuntos a serem abordados. Hoje, uma coisa que voltou à mídia realmente foi exatamente a divulgação de que o relógio do fim do mundo nunca esteve tão perto de bater meia-noite. Apenas 85 segundos. Ou seja, aquele relógio que versa sobre a possibilidade de uma hecatombe que possa dar fim à humanidade. O relógio do fim do mundo, ele nasceu durante a Guerra Fria. Exatamente foi uma ideia dos cientistas, principalmente cientistas nucleares, os físicos nucleares, notadamente envolvidos no projeto Manhattan, que foi o projeto que criou a bomba atômica, que inventou a bomba atômica a partir dos conhecimentos em física de Albert Einstein. Então, o projeto Manhattan, que inicialmente custou 2 bilhões de dólares em plena Segunda Grande Guerra Mundial, que depois testaram a bomba no deserto de Los Alamos, no Novo México, e posteriormente lançaram as duas bombas, diga-se Hiroshima e Nagasaki, que acabou por levar ao fim da Segunda Guerra Mundial com a aceitação de derrota incondicional por parte do Japão. Então eles criaram exatamente esse relógio, não existe um relógio físico, é um relógio onde grandes cientistas até hoje, cientistas de diversas áreas, não só hoje em dia nuclear, mas cientistas que são especialistas na questão climática, cientistas, inclusive, que estão antenados a novas tecnologias, como inteligência artificial, como de robótica, como a cibernética, cientistas envolvidos com o desenvolvimento de pesquisas biológicas, antenados que são pelo avanço de vírus que até então desconhecidos, como foi o caso do vírus do Covid, e que hoje o novo vírus, o novo não, já é conhecido, mas o novo surto do vírus Nipah, cujo surto agora, começando pela Índia, cuja letalidade chega a mais de 70% das suas vítimas. Parece muito inicialmente com os sintomas da gripe, só que depois gera inclusive a encefalite, que é a inflamação do cérebro, e é um vírus extremamente agressivo com o sistema central nervoso. Repito, segundo os cientistas, pela mídia, mais de 70% morre realmente quando contaminados pelo vírus Nipah, que inclusive pode ser passado entre os seres humanos, transmitido entre os seres humanos, mas cujo principal hospedeiro é um tipo de morcego que existe no continente asiático. Como sempre, a destruição ambiental que tem lançado esses animais silvestres exatamente para fora dos seus habitats naturais e, consequentemente, passam a ter um contato maior com o habitat do ser humano, de tal maneira que eles carregam vírus, eles carregam bactérias, e ele hoje é a grande preocupação da Organização Mundial de Saúde. Mas o relógio do fim do mundo, que hoje chegou ao ponto mais crítico na história da humanidade, que diz que quando bater meia-noite significa o fim da Terra, o fim, a destruição da Terra, o fim da humanidade. Repito, ele surgiu pós Segunda Grande Guerra Mundial. E ele foi muito sazonal, atingindo picos, caindo o perigo, afastando da meia-noite, se aproximando da meia-noite. Por exemplo, quem primeiro testou bomba atômica, quem usou bomba atômica contra civil inocente primeiro,
foram os Estados Unidos. Depois a União Soviética testou sua bomba atômica no deserto do Cazaquistão. Aí disparou, se aproximou muito da meia-noite. Depois os Estados Unidos testaram a bomba de hidrogênio, lá disparou de novo. Depois a União Soviética testou a sua bomba de hidrogênio, que é uma bomba infinitamente mais poderosa do que a bomba atômica, que utiliza como espoleta, inclusive, a bomba de hidrogênio, dois artefatos nucleares para produzir tanta energia para poder a bomba de hidrogênio funcionar. Depois criaram a bomba de nêutrons, que não tem capacidade para destruir praticamente estruturas físicas, mas não escapa nenhuma forma de vida. Então, enfim, as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, cada vez que avançava em tecnologia nuclear, o ponteiro se aproximava da meia-noite, exatamente onde esses segundos, esses minutos antes da meia-noite são definidos exatamente, sempre foi definido por uma grande equipe de cientistas. Em 1953 morreu Joseph Stalin, da União Soviética, e aí o Nikita Khrushchev, que assumiu a União Soviética, que foi o grande general soviético que conseguiu frear Adolf Hitler na Batalha de Stalingrado, era um homem de confiança, o braço direito de Joseph Stalin, e que percebeu o seguinte em 1953, que não podia jamais explodir uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque ele, o Nikita Khrushchev, da União Soviética, assumiu o lugar de Stalin com sua morte. Ele disse que se houvesse uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, não iria ter vencedor, mas sim somente vencidos. E aí eles decidiram sentar, Estados Unidos e União Soviética, e conversar, nascendo um período de distensão, de coexistência pacífica entre as duas superpotências, e criar o slogan: paz impossível, capitalismo e socialismo, guerra improvável. Por que uma guerra improvável? Porque os dois países chegaram à conclusão que no dia que entrasse uma guerra nuclear, não iriam existir vitoriosos, mas somente derrotados. Então, consequentemente, um momento desse de relativa aproximação, onde eles disseram que a Guerra Fria deveria continuar no âmbito do poder econômico, financeiro e o ideológico, e ser abandonada a corrida armamentista. Claro que isso aí, na verdade, nunca foi respeitado. E aí eles tiveram contato direto, os dois presidentes dos dois países, para resolverem qualquer demanda. Então, consequentemente, o ponteiro se afastou bastante da meia-noite. E aí, depois se acirrou de novo, principalmente a partir de 1982, quando o presidente Reagan, Ronald Reagan, do Partido Republicano, que é o mesmo partido do George Walker Bush, que é o mesmo partido do Donald Trump, criou o programa Guerra nas Estrelas, que é um guarda-chuva antinuclear, um sistema nos Estados Unidos visando interceptar os mísseis intercontinentais soviéticos de ogiva múltipla. Então, mais uma vez, o ponteiro disparou. Em 2007, passaram a usar outros parâmetros de análise também do relógio do fim do mundo, como, por exemplo, parâmetro ambiental, quer dizer, agora não somente nuclear, não é isso? 2018 veio programa, veio também, aumentou, se aproximou de meia-noite, com o avanço do programa nuclear da Coreia do Norte, que chegou a 2 minutos antes de meia-noite. Em 2023, devido à questão nuclear, questão biológica, questão da inteligência artificial, com essa possibilidade permanente de passar informações inverídicas, no que causa um clima extremamente perigoso com a inteligência artificial, sem deixar de ressaltar que com essa inteligência podem ser acionados mísseis intercontinentais também. É uma ciência muito desenvolvida em termos de tecnologia, a questão hoje em dia, outro parâmetro que é o clima, a biologia, enfim, outros parâmetros para que o relógio do fim do mundo seja realmente analisado. E devido à guerra da Ucrânia, devido a essa postura imperialista de pura arrogância do presidente Donald Trump, essa situação de possibilidade real de uma guerra civil nos Estados Unidos, com essa repressão sem medidas da ICE, da Polícia de Imigração nos Estados Unidos, esse ataque feito à Venezuela, essa possibilidade de uma guerra agora, de um ataque dos Estados Unidos contra o Irã que claramente já enriqueceu urânio com mais de 60%, chegando já, se já não chegou, a bomba atômica.
e que a gente sabe que os submarinos, são 27 submarinos que o Irã possui, submarinos relativamente modernos e que estão ali perto do Estreito de Hormuz. Repito, o canal do Estreito de Hormuz ele tem apenas 3 quilômetros de largura. Na parte do norte, quem controla o Estreito de Hormuz é o Irã e na parte de baixo é Omã. Mas indo e volta ao canal de Hormuz, o Estreito de Hormuz, o canal só tem 3 quilômetros de largura. Vejam que a média de largura total do Estreito de Hormuz chega a 30 a 35 quilômetros. E é por onde passa de 1/3 a 1/4 do petróleo do mundo, consumido no mundo, além também de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. E a gente sabe perfeitamente que o Irã, em todo o seu território, tem milhares e milhares de mísseis de alta tecnologia, inclusive o míssil Fatah, que até eu pesquisando melhor sobre o míssil Fatah, ele pode não chegar apenas a 6 vezes a velocidade do som, mas pode chegar até 12, de 13 a 15 vezes a velocidade do som, onde o míssil Fatah ele é capaz de atingir o porta-aviões Abraham Lincoln. Vejam só, o porta-aviões Abraham Lincoln, com a sua armada que o segue, está entre 200 e 250 quilômetros apenas da costa do Irã. Então, o míssil Fatah é capaz de atingir esse porta-aviões em no máximo 2 minutos. Portanto, a velocidade que ele atinge, que eu pesquisei melhor, e não só 6 Mach, que é 6 vezes a velocidade do som, mas de 13 a 15 Mach, portanto, 13 a 15 vezes a velocidade do som, que dá até 12 mil quilômetros por hora, ele pode atingir o porta-aviões dos Estados Unidos com impossibilidade absoluta de ser destruído, de ser interceptado em menos de 2 minutos. O Irã tem sim capacidade para afundar um porta-aviões norte-americanos. Se o Irã tem sim capacidade de afundar um porta-aviões gigantesco como é o Abraham Lincoln, imagina as fragatas e os destroyers norte-americanos. Evidentemente que isso geraria uma resposta muito pesada contra o Irã, só que o Irã ele tem 80 milhões de habitantes, 80 milhões de habitantes, onde mais de 95% são xiitas. E existem ali várias frentes de apoio ao Irã, como é o caso do Hezbollah, o sul do Líbano, como é o caso ainda da existência do Hamas na faixa de Gaza, como é o caso do próprio governo da Síria, que no fundo, tem sim apoio do Irã, financiamento e recebe arma do Irã, apesar do presidente da Síria, que já foi da Al-Qaeda, Al-Qaeda essa que foi treinada, armada pelos Estados Unidos quando da invasão do Afeganistão pela União Soviética de 79 a 89. Então o governo da Síria sim ainda tem os grupos, as milícias, os grupos paramilitares na própria Cisjordânia e os Houthis também. Portanto, se os Estados Unidos atacarem o Irã e o Irã já prometeu reagir gerando uma guerra total, a chance de desestabilizar o Oriente Médio por completo é gigantesca. A possibilidade disso gerar uma guerra mundial é muito grande, porque o Irã com certeza irá reagir com os seus milhares de mísseis, tendo o mais moderno o míssil Fatah. Sem deixar de ressaltar que o Irã produz um drone extremamente moderno, muito utilizado pela Rússia na guerra contra a Ucrânia, que é o Shahed. O drone Shahed ele tem uma das melhores tecnologias hoje do mundo de drones realmente de ataque, de drones suicidas, de drones kamikazes, que vai ser muito difícil se o Irã lançar milhares, os Estados Unidos, com a sua frota naval, conseguir interceptar. Portanto, existe sim poder no Irã capaz de afrontar e, inclusive, com certeza absoluta, de afundar até o porta-aviões Abraham Lincoln. Os Estados Unidos já estão providenciando, inclusive, deslocar outro porta-aviões, porque eles sabem das consequências, sem deixar de ressaltar que o Irã irá sim fechar o canal, o Estreito de Hormuz. O Irã fechando o Estreito de Hormuz, o preço do barril de petróleo vai disparar, e se o preço disparar, isso vai aumentar ainda mais o acirramento da população dos Estados Unidos, porque a inflação vai piorar muito mais para o povo norte-americano. Ele sabe o que ele está se metendo, ele tem certeza que o Oriente Médio irá ser desestabilizado.
com exceção de soldados do Egito, que já foram flagrados em uma sala de comando em Israel, apoiando o ataque, sim, dos Estados Unidos contra o Irã, mas a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e os outros países do Oriente Médio já disseram que não irão aceitar ataque contra o Irã utilizando seus espaços aéreos. Por quê? Porque eles são alvos próximos, certos, impossível de interceptar os mísseis iranianos, portanto sofrerão. E o Ayatollah Ali Khamenei já disse para os seus principais auxiliares que é para reagir. E ele está muito bem protegido em bunker de altíssima profundidade, grande profundidade, protegido muito bem por estruturas gigantescas de concreto. Vale ressaltar que o programa nuclear do Irã chega a quase 1 quilômetro de profundidade, de pura chapa de aço, debaixo de montanhas e muito concreto armado debaixo dessas montanhas. Portanto, não vai ser uma situação fácil para os Estados Unidos. Não será um mero passeio que Donald Trump estará fazendo sobre o Irã. Repito, o Irã tem perto de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de habitantes. É um país muito grande, muito montanhoso, com um país com relevo muito difícil de ser explorado. É impossível ali os Estados Unidos, por exemplo, invadirem por terra o Irã. E é um país com a guarda revolucionária de quase 150 mil homens, possuindo 650 mil homens, 1.000 soldados das suas forças armadas em atividade, quase 400 mil de reservistas. Por exemplo, o Irã tem hoje tranquilamente 1 milhão de homens para lutar. É uma situação delicada e eis agora 85 segundos para chegar à meia-noite, que é do relógio do fim do mundo. Pois é, então é isso aí, pessoal. Outra situação, pessoal, a China. A China apoiando Cuba, porque Cuba está debaixo de embargo econômico, bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos desde 1962. Desde quando a crise dos mísseis em Cuba, em 62, onde a União Soviética estava instalando mísseis nucleares intercontinentais de ogivas múltiplas em Cuba, apontados para os Estados Unidos, pois os Estados Unidos colocaram mísseis nucleares Júpiter na Turquia, apontados para a União Soviética. Então, quem primeiro impôs arma na cara de quem? Foram os norte-americanos colocando mísseis nucleares Júpiter na Turquia, antes da crise dos mísseis em Cuba. Foi o primeiro momento que, por pouco, o mundo não foi destruído por uma guerra nuclear, a chamada crise dos mísseis em Cuba. Então, desde 1962 até hoje, navios que encostam em Cuba encostam por concordância da Marinha de Guerra dos Estados Unidos. É um absurdo. Gente, a coisa é tão arrogante dos Estados Unidos que a base de Guantánamo é uma prisão norte-americana em território cubano. Vejam só, desde a Revolução Cubana, Cuba é inimigo dos Estados Unidos. E em Cuba tem uma base norte-americana, que é a base de Guantánamo. Para vocês terem uma ideia da arrogância, da prepotência dos Estados Unidos. Então, Cuba vive numa crise econômica e financeira pesada, com uma crise energética sem precedente, por culpa também dos Estados Unidos. A mesma coisa como a crise econômica e financeira no Irã, devido às medidas impostas pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, desde 1979, com a Revolução Iraniana ou a Revolução Islâmica, onde o Shah Reza Pahlavi, um subserviente aos interesses norte-americanos, o petróleo era controlado pelos Estados Unidos do Irã, foi derrubado pelo Ayatollah Ali Khomeini, pai do atual líder maior do Irã, que é o Ayatollah Ali Khamenei. Então, na verdade, a crise econômica e financeira do Irã, de Cuba, exatamente é por culpa dos Estados Unidos, sempre que observar os seus interesses econômicos feridos exatamente por países que resolveram dizer não ao imperialismo dos Estados Unidos. E a China está investindo 80 milhões de dólares em infraestrutura em Cuba, além de enviar para Cuba 60 mil toneladas de alimentos. Também a Venezuela e o México enviavam petróleo para Cuba e simplesmente agora os Estados Unidos estão buscando bloquear, impedir inclusive que os cubanos tenham até mesmo querosene, diesel, gasolina, enfim, buscando sufocar mais ainda Cuba para jogar a população cubana contra o governo cubano.
Portanto, Cuba, se Donald Trump não cair, se esse rapaz não for freado realmente, esse cidadão é o próximo regime a cair. Então, existe a possibilidade de uma guerra no Irã para desestabilizar o Oriente Médio, disparar o preço do barril de petróleo no mundo inteiro, assim como existe uma possibilidade de um ataque militar hoje contra Cuba. Vão tentar assassinar os líderes do governo cubano, vão tentar assassinar os líderes do governo do Irã, inclusive o Ayatollah Ali Khamenei. Só que o Irã é muito difícil dominar aquele país. Além do mais, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, essa semana resolveu dizer basta, chega de obedecer ordens dos Estados Unidos. E aí Donald Trump, para não aparecer mais antipático do que ele já aparece todos os dias, disse que não ouviu ela dizer isso. E mandou o quê? Mandou o seu Pluto, o seu Totó, de origem cubana, os seus familiares fugirem de Cuba, da Revolução Cubana, dizer que se ela não for obediente, boa menina, ela terá o mesmo destino de Maduro. Quer dizer, não acaba nunca a ameaça de Donald Trump contra o mundo. Mas isso a gente sabe perfeitamente que é uma grande cortina de fumaça frente ao aumento da pobreza nos Estados Unidos, devido principalmente à inflação. Donald Trump não gera emprego. Donald Trump prometeu melhorar a economia dos Estados Unidos, fez-se piorar. O mundo está se livrando dos títulos da dívida dos Estados Unidos. A dívida dos Estados Unidos hoje chega a 33 trilhões de dólares. Então, se livrar dos títulos da dívida americana, eles têm que oferecer títulos da dívida para outros países periféricos, por exemplo, esses países que assinaram o Bloco da Paz, criado por Donald Trump, que na verdade é para criar resorts de luxo para ele e Netanyahu na faixa de Gaza. 40 quilômetros de resort de luxo de frente para o mar belíssimo Mediterrâneo. Então, essa inflação, o aumento da pobreza nos Estados Unidos, o aumento de dependentes químicos, a questão da volta do Partido dos Panteras Negras, pessoas armadas que têm porte de arma, inclusive com fuzis de escopeta calibre 12 nos Estados Unidos. Quer dizer, a crise social, a crise econômica, a crise financeira nos Estados Unidos, fora as pesadas denúncias, que apareceram outras denúncias contra Donald Trump, do caso do Epstein, dos casos de abusos sexuais contra crianças, inclusive adolescentes, que todas as vezes Donald Trump é citado, e outras autoridades importantíssimas dos Estados Unidos, inclusive o ex-presidente Bill Clinton. Na verdade, essa política de arrogância imperialista, de constantes ameaças tarifárias e de agressões militares perpetradas por Donald Trump, a gente sabe também que isso aí provavelmente é uma tentativa de ser uma grande cortina de fumaça para ele, Donald Trump, se safar. Essa é a situação. Então ela foi, a Delcy Rodrigues, presidente interina da Venezuela, ela também foi ameaçada por Marco Rubio, lá da auxiliar de Donald Trump. Tá ok, pessoal? Então é isso, é desse jeito que o mundo está. Ainda bem que o dólar está saindo bastante enquanto norteador da economia mundial e o preço do ouro disparou, principalmente pelos movimentos da China em ter como lastro principal o ouro. Então é importante realmente que acabe com essa hegemonia do dólar e os Estados Unidos tenham ladeira abaixo, porque afinal de contas, desde o século XIX, os Estados Unidos estarão se tornando um país rico, depois potência após primeira, superpotência após segunda, a partir de agressões militares, como sempre, com falsos discursos de defesa da democracia, da liberdade, dos bons costumes e da postura da família cristã. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem, toque no sininho para você receber as notificações. E, sinceramente, tomara que Donald Trump não faça essa loucura de atacar o Irã, que só vai dar para nós, todos nós. Preço de combustíveis, os preços irão disparar. Pode esperar. E é uma chance real, pessoal, de uma guerra mundial a partir dali. Muito obrigado a todos, professor Samarques.